Vamos estudar então o vídeo 4, sequência da Lei Municipal 1596/2001, vídeo para o processo seletivo de Votorantim 2020. Vamos continuar o estudo do Estatuto do Magistério Municipal. O que tem este vídeo, este é o 4, dos artigos 24 ao 35, lembrando que nós temos os vídeos e temos os simulados. Um simulado já foi postado do dia 10 e nós já postamos 3 vídeos desta legislação aqui na playlist aqui do processo seletivo de Votorantim 2020. Simbora para o estudo, artigo 24, estamos continuando a sessão das substituições, capítulo 5 da Lei Municipal do Estatuto do Magistério. Artigo 24. Na hipótese de acumulação de cargos, agora a questão do acúmulo de cargos, 2 cargos, né? Acumulação de 2 cargos docentes. A carga horária total, a carga total, não poderá ultrapassar um limite. Qual é esse limite? Qual será o limite? Posso ficar com 80 horas semanais nos 2 cargos? Não. Qual é o número então? 64. 64 horas semanais. Desde que haja compatibilidade de horários, é claro. Desde que eu possa trabalhar as 64 horas. Vamos lá, e na hipótese da acumulação, parágrafo primeiro agora. Na hipótese da acumulação de um cargo de suporte pedagógico, lembra dele? Professor orientador da oficina pedagógica, supervisor de ensino, diretor de escola e coordenador pedagógico. Com um cargo de docente, você tem um cargo no suporte e um cargo de docente. A carga total não poderá ultrapassar o limite de 2 professores, 64 horas. E um cargo do suporte e outro do professor. Qual será o limite? 64 também. Então, nos 2 casos, 64 horas semanais. Muito bem. Parágrafo segundo, o disposto nesse artigo aplica-se também aos ocupantes de função-atividade, ou seja, os professores contratados, que estão em função-atividade. Artigo 25. Poderá o professor PEB 2, além da ampliação da sua jornada de trabalho, assumir carga suplementar até o limite máximo de quantas horas? Então, o professor tem a sua jornada de trabalho, o efetivo, então, né? Porque só o efetivo tem jornada. O efetivo tem a sua jornada, lembra das 4? Única, inicial, básica e completa. Tem as suas 4 jornadas e ele pode pegar carga suplementar até o limite de quanto? O limite de 40 horas semanais, evidente, que é o correspondente à jornada completa, né? Eu posso ter uma jornada inicial, uma jornada básica, uma jornada única, completar com carga suplementar, que é isso que trata esse artigo 25, até este limite de 40 horas. Parágrafo 1º. A carga horária de trabalho docente cumprida a título de carga, portanto suplementar, será constituída de horas aulas e horas atividades, valendo apenas para o ano letivo ao qual corresponde a atribuição. Então, o efetivo pega lá a sua jornada, pega a carga suplementar, e isso vale apenas para aquele ano, não tem garantia para o próximo ano. Vamos para o artigo 26? Entende-se por carga suplementar de trabalho docente as prestadas pelo professor de Educação Básica 2 em aulas de componentes curricular do seu cargo ou em aulas de componentes curriculares diferentes do seu cargo, desde que qualificado, desde que habilitado, desde que formado, desde que habilitado, desde que tenha habilitação e respeitado o limite máximo permitido, que são as 40 horas. Muito bem, parágrafo 1º. A carga suplementar prevista no caput desse artigo será constituída a partir das aulas remanescentes das jornadas de trabalho. Remanescentes do quê? Remanescentes da ampliação da jornada de trabalho. Então, aquela sequência, a constituição da jornada, depois a ampliação da jornada, só então vai para a carga suplementar de trabalho. Parágrafo 2º do artigo 26. Entende-se por carga, de novo, né? Suplementar de trabalho docente. Agora para o PEB 1, horas aula, prestadas pelo professor PEB 1, de 2 formas. Vamos ver quais? Então, o PEB 1, pré-escola ou ensino fundamental anos iniciais. Vamos lá. Em componentes curriculares de educação básica, desde que devidamente habilitado. O professor de PEB 1, ele tem habilitação, por exemplo, em educação física, em matemática, em ciências. Ele pode ter a classe, que é a sua jornada, e pode pegar a carga suplementar, que é o que estamos tratando aqui,
desde que ele tenha aquela habilitação para aquele componente curricular. Na assunção das aulas de recuperação paralela e ou reforço, não podendo exceder-se ao máximo de 4 horas aulas semanais em período diverso da sua jornada docente. Então, se for aulas de recuperação paralela e ou reforço, não pode exceder o máximo de 4 horas aulas semanais no período diverso da sua jornada. Prosseguindo, artigo 27 agora. Nos cálculos para pagamentos da jornada semanal de trabalho, então você tem a sua jornada, você tem a sua carga suplementar, 25, 26, até 40 horas. Aí você vai ter um cálculo para você receber, para você ter o seu pagamento. O mês tem quantas semanas? Então o mês será considerado como constituído de 4 ou 5 semanas. 5 semanas, tendo-se como já remunerados os dias de repouso semanal. Então, você tem 30 aulas semanais. Você vai receber por quantas aulas? Você vai receber por 150, 30 vezes 5. Você tem 40 aulas semanais. Você vai receber por quantas? Por 200 aulas mensais, porque 40 vezes 5. Então, a quantidade da sua carga horária, jornada, será multiplicado por 5. Artigo 28, então, agora, quando o conjunto de horas-aulas e horas-atividades do PEB 2 for inferior ao fixado para a jornada inicial de trabalho prevista no artigo 22, que são 18 aulas, inciso 2, o ocupante do cargo a completará exercendo a docência de outras matérias ou atividades para quais esteja legalmente habilitado. Então, quando o PEB 2 não consegue atingir a jornada inicial, fica com 16 aulas, por exemplo, 16 horas, ele completa com outras matérias ou atividades para as quais ele esteja legalmente habilitado. Artigo 29. A sistemática de atribuição de turmas, classes e aulas será regulamentada pela Secretaria de Educação no município e deverá considerar como fator entre os docentes, como fator do que entre os docentes? Como fator de hierarquia entre os docentes. Hierarquia entre os docentes, respeitada a habilitação específica, o tempo do serviço prestado no cargo docente do Magistério Público Municipal de Votorantim, nos respectivos campos de atuação, exceto o utilizado para a aposentadoria. Quem se aposentou não pode trazer de volta aquele tempo todo para contar aqui na sistemática de atribuição de classes e aulas. Vamos para o parágrafo 1º. Para efeito de contagem de tempo referido nesse artigo, não serão considerados os dias de trabalho. Que dia que não será considerado os dias de trabalho concomitantes? Você tem 2 cargos, você não vai contar duplicado. Trabalhou num cargo, trabalhou no outro, não conta os 2 concomitantes, né? Prestados como docentes, devendo o professor optar pela contagem que mais lhe convier. Muito bem, o parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º, além da titulação prevista no artigo 50, considerar-se-á no cômputo geral para a classificação também a aprovação em... Qual é o tipo de aprovação que você pode considerar para pontos? Concurso público para provimento de cargos de docência na rede de ensino público municipal de Votorantim. Fez um concurso. Aí a importância do concurso. Há que se ressaltar esse parágrafo 3º. Você faz o concurso, você nem sempre vai bem, mas você consegue ser aprovado. Esta aprovação também considera a aprovação no concurso público. Então é muito importante quando você faz o concurso. Vamos lá, artigo 30. Quem que irá publicar a lista classificatória dos docentes? A Secretaria Municipal de Educação? Não, a direção do estabelecimento. Então, a direção do estabelecimento de ensino é que publica a lista classificatória dos docentes antes da data fixada para a escolha das aulas. Antes. Vai escolher a aula tal dia, tem que estar a lista antes. Remetendo cópia para a Secretaria de Educação, que organizará a classificação geral dos docentes da rede municipal. Artigo 31 agora. Atribuição de classes e aulas para os professores de educação básica 1 e 2 efetivos, far-se-á observando-se sua unidade escolar, sua classificação na unidade escolar e na Secretaria de Educação. Parágrafo 1º. O professor de educação básica 1 e 2, o PEB 1 e o PEB 2,
poderão ter ainda atribuição e atendimento à opção de ampliação. Eu posso ampliar a minha jornada. Estou com 18, quero ir para 23. Estou com 18, quero ir para 40. Eu posso ter a ampliação da jornada de trabalho docente. Agora vamos para os incisos, que é a ordem. Primeiro, constituição de jornada mínima obrigatória. Mínima, aquela que você está. O 2, atribuição da jornada mínima obrigatória ao docente que se encontre previsto no artigo 28. O que é isso, então? Primeiro, constituição mínima. E que docente que é esse? Lembra-se que eu sempre falo, tem que trazer a legislação quando ela cita outra. O que é o previsto no artigo 28? Quando o conjunto de horas-aula e atividades de PEB2 for inferior à jornada inicial, lembra? Eu constituo a jornada mínima para todo mundo. E depois eu vou constituir, na sequência, a jornada mínima para quem não conseguiu o mínimo no seu cargo original. E o 3, ampliação da jornada de trabalho para PEB1 e PEB2. Então, 1, constitui o mínimo. 2, constitui o mínimo para quem não conseguiu pegar o mínimo. E aí pode ser em outra disciplina ou atividade para que ele esteja habilitado. 3, ampliação da jornada docente. Parágrafo 2º. O professor de Educação Básica 2 poderá optar Ele poderá optar por quê? Pela redução da jornada. Redução da jornada. Desde que cumpra no mínimo a jornada inicial. Então o PEB2 tem 2 jornadas. Ele pode estar na completa, ele resolve reduzir para a jornada inicial. Pode. Parágrafo 3º. Assumida a nova jornada, reduzindo ou ampliando, o funcionário fará jus à remuneração. Qual a remuneração da jornada antiga? Não, correspondente à mesma, enquanto durar a atribuição. Enquanto durar aquela atribuição, eu faço jus à remuneração correspondente. Parágrafo 4º agora. Para o professor de Educação Básica 2, o PEB2, 2 jornadas, lembra? A inicial e a completa. Poderá ainda ocorrer a atribuição de carga suplementar de trabalho docente, desde que ele seja devidamente, vocês sabem o que é isto, habilitado, respeitada a ordem e atribuição estabelecida no parágrafo 1º. Que ordem que é essa, então? Primeiro, constituição da jornada mínima, depois, para aqueles docentes que não tiveram nenhum mínimo na sua disciplina, e, por último, para ampliação da jornada. Passaram essas 3 fases, o professor pode ter a sua carga suplementar. Primeiro, constituição do mínimo. Segundo, o mínimo para quem não conseguiu na sua disciplina as aulas suficientes. Depois, ampliação. Por último, 4, a carga suplementar. Artigo 32. Os professores de Educação Básica 1 e 2 efetivos poderão optar anualmente no momento da inscrição para atribuição de aulas. Não é no momento da atribuição, é no momento da inscrição para atribuição de aulas. Pelo quê? Pela redução? A redução já foi. Pela ampliação da jornada de trabalho docente, respeitando-se o que determina o artigo anterior. Tem uma ordem. Então, o professor, o PEB1, ele pode ir da jornada única para a jornada básica. E o PEB2, ele pode ir da jornada inicial para a jornada completa. Bom, aqui tem um parágrafo único. Assumida a nova jornada, o docente não poderá reduzi-la ou ampliá-la. Assumiu uma nova jornada, você reduziu ou você ampliou, não poderá reduzir ou ampliar mais. Até o fim da vida, uns 5 anos de pedágio, no decurso do mesmo ano letivo. Durante aquele ano, não pode ampliar, não pode reduzir. Tá? Quem fez isso? O artigo 33, as classes e aulas excedentes apuradas após o processo de atribuição sobrou. O que sobrou depois do processo de atribuição serão atribuídas primeiramente aos professores que não tiveram constituído suas jornadas, de acordo com o artigo 31 desse estatuto, e as restantes serão atribuídas como funções de atividade a professores admitidos em caráter efetivo, em caráter temporário, na forma estabelecida da lei. As classes e as aulas excedentes são atribuídas para os temporários. É isto aqui. O 34, as sessões de atribuição de classes de aulas serão o quê? Secretas? Serão públicas. Lavrando-se atas circunstanciadas, remetendo-se cópias à Secretaria de Educação. Finalizando o artigo 35, os cargos e funções de confiança do suporte pedagógico terão jornada de trabalho de 40 horas semanais. É isso que fala aqui o artigo 35. Muito bem. Então, terminamos aqui o vídeo 4. Agora, no próximo vídeo, o 5,
artigos do 36 ao 53, lembrando que nós temos os vídeos para estudo e os simulados para você resolver questões e depois correção ao vivo, toda terça-feira aqui às 20 horas. Eu espero vocês para nós estudarmos juntos. É isso.